Irmãos, eu vou ler João 6, a partir do versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que o Messias não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Messias dado graças. Quando, pois, viu a multidão que o Messias não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, que lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu o Messias: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Pai vos dará, porque o Pai confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras do Pai? Respondeu o Messias: a obra do Pai é esta, que creais naquele porque ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes o Messias: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão que o Pai enviou, que desceu do céu ao mundo. Então lhe disseram: dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes: pois o Messias, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este o Messias, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes o Messias: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados pelo Pai. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem do Pai, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes o Messias: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Pai e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber meu sangue permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu.
em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse o Messias, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas o Messias, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza. Que será, pois, se virdes o Filho do Pai subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois o Messias sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou o Messias aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Mestre, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho do Pai. Replicou-lhes o Messias: Não vos escolhi eu em número de 12. Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Eu vou ler só até aqui, irmãos, mas o que eu queria passar para vocês que a verdade é a palavra. A carne e o sangue que o Messias se referia aqui é a palavra. Ele veio do Pai, ele desceu do céu para nos trazer a salvação, porque até então as pessoas estavam indo de contra, não estavam respeitando a lei do Pai, que é os 10 mandamentos, não a lei de Moisés, os 10 mandamentos do nosso Pai. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que o caminho, a salvação, procedem do nosso Mestre, o Messias, o Emanuel. Como eu disse para vocês, Isaías 7, versículo 14, Mateus 1, 23. E ele mesmo diz que outro viria em seu nome, que esse é o que nós conhecemos, que é Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Então eu queria passar para vocês que o caminho, a verdade e a vida vieram através do nosso Mestre, nosso Salvador. Ele é o pão que desceu do céu. Então a gente tem que refletir, a gente tem que ver que tudo que está escrito aqui é contrário do que nos ensinam. Porque se fosse verdade o que eles ensinam, né, a gente devia ir em templos. E não, em Atos está escrito que não é para a gente ir em templos, porque o Pai não habita lá. O Pai está nos céus, ele habita nos céus. E o nosso Mestre, ele veio do Pai para nos anunciar isso. Aqui mesmo os próprios fariseus falaram, não conhecemos então o pai dele, que é José e Maria. Mas é como eu li para vocês, José é pai de adoção, porque o anjo Gabriel avisou a José da onde procedia o nosso mestre. Porque José ele queria se separar de Maria. Então a gente não deve ir pelo que os líderes religiosos falam. Porque eles, é como eu falei para vocês no vídeo anterior, são sacerdotes. Eles se opõem desde o início à verdade. E sempre que ele falava, sempre estavam buscando matar ele. É só vocês lerem que vocês vão ver. Tá bom? Isso é o que eu queria passar nesse vídeo para vocês. Forte abraço a todos.